Irmãos, o alvo de Deus e o alvo da palavra de Deus é tornarmos semelhantes a Jesus. O alvo de Deus é produzir em nós, em cada um de nós, o caráter de Cristo. E esse é o alvo da palavra de Deus. É revelar para nós Deus. Quem é Deus? Mas para isso acontecer, ele tem que acontecer primeiro aqui, na nossa mente. O alvo da palavra de Deus é atingir a nossa mente em primeiro lugar. Porque aquilo que conquistar a nossa mente é o que vai direcionar a nossa vida. Vai descer para o coração e vai dar norte para toda a nossa vida. Só que nós vamos lidar com algumas artimanhas de Satanás, tentando atrapalhar esse projeto de Deus na nossa vida. Algumas maldades de Satanás, porque ele vai tentar jogar algumas coisas na nossa mente, que a Bíblia chama de sofismas. O que são sofismas? Pensamentos enganosos, pensamentos de mentira, e vai tentar direcionar a nossa vida também. Satanás é um sofista, ele é um argumentador mentiroso, e ele levanta argumentações que vão tentar alcançar também a nossa mente, com o objetivo dele na nossa mente. Eu gostaria que você lesse em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Olha aí, que a palavra de Deus diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente morrerá. E agora entra o sofista. No capítulo 3, acompanha comigo, versículo 1. Ora, a serpente é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Olha a artimanha, olha o jogo de palavras, olha a ação do sofista. Eu vou explicar. A primeira mentira do diabo, que levou a muitas outras mentiras. O primeiro engano de Satanás, que levou a muitos outros enganos, foi questionar o caráter de Deus. É o que nós acabamos de ler. Foi isso mesmo que Deus disse? Duvidando da palavra de Deus. Eu vou explicar. Satanás, ele tem a astúcia de distorcer a palavra de Deus. Ele pergunta para Eva: foi assim mesmo que Deus falou com você? Ele pega uma proibição, uma restrição específica de Deus e transforma em geral. É um argumento, é uma mudança de ponto de vista, é um jogo de palavras, é um sofisma. Um sofisma está sendo criado. Ele pega algo específico e vai para o âmbito geral. Ele tira um assunto específico, uma condição específica,
E ele vai tentar passar uma ideia errada a respeito de Deus para Adão e Eva. A ideia de que Deus é um Deus restritivo, Deus é um Deus punitivo. Esse é o Deus, é um Deus que só quer o teu mal. Ele vai tentar jogar essa ideia errada na cabeça de Eva e também de Adão. E a partir dessa ideia, eu vou começar a criar uma imagem a respeito de Deus errada, de que Deus é um Deus restritivo. O diabo distorce a palavra de Deus. Quantos aqui já estavam na estrada, né, dirigindo, e passou ali pelo radar? Tem gente que até se ajeita no banco, né? Olha, estou sendo vigiado. Muitas vezes o diabo distorce a palavra de Deus, o caráter de Deus, mostrando para nós que Deus é só um Deus restritivo, punitivo. Ele está nos vigiando o tempo todo, querendo nos pegar em alguma falta. Um apito na mão. Te peguei. Você faltou. Deus é um Deus de leis, mandamentos e preceitos. Amém? Se eu servir a Deus com medo, eu vou obedecê-lo? Sim. Mas não é isso que Deus quer. Não é o que o Senhor Jesus quer. Ele quer que eu e você o ame, o obedeça, não por medo, não por medo de parar no inferno, mas que você obedeça porque você o ama. Ele diz isso para Israel: Israel, a única coisa que eu peço para você é que você me ame. Então a pergunta é outra, querido. Se você servir a Deus só por medo, você vai amar a Deus. Porque se você servir a Deus distorcido, de uma maneira distorcida, só por medo, sabe o que acontece? Muitos desistem. Quantas pessoas você conhece que já desistiu? E eu não quero desistir. Por isso eu amo o Senhor. Jesus disse: aquele que me ama me obedece. Esse é quem me ama. Mas o diabo ele tenta distorcer a palavra de Deus. E o primeiro objetivo da palavra de Deus é trabalhar na nossa mente, é revelar quem é Deus, é mostrar quem é Deus. Porque eu criei na minha mente, na minha cabeça, uma ideia errada de Deus. Por quê? Porque a primeira mentira, que gerou muitas outras mentiras, foi especificamente sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? É assim mesmo que ele te falou? Ele é um Deus punitivo, ele é um Deus restritivo, ele é um caçador de pecado, de transgressão. Essa é a imagem que ele quer passar. E cria um sofisma, uma ideia errada de Deus. Quantas pessoas não querem servir a Deus porque dizem: eu vou servir a Deus, vou virar crente, não vou poder fazer mais nada na minha vida? Quantas pessoas já escutaram isso? É igual quando a pessoa vai no nutricionista, está com pré-diabetes, né? Pressão alta, colesterol. Aí ele chega no nutricionista, o nutricionista fala assim na consulta: ó, você não vai tomar mais Coca-Cola.
O quê? Mas o que eu vou tomar então? Água. Água. Vou tirar de você fritura, vou tirar de você açúcar. Aí você fala, você sai de lá com raiva do nutricionista. Fala, meu Deus, esse profissional está ao meu mal. A sua mente não consegue enxergar mais nada na sua frente, não há comida mais. O que eu vou comer agora? Você está entendendo? A sua mente cria um negócio assim, você não consegue enxergar mais. Aí você volta lá e você fala, e agora? Aí ele te dá uma bíblia de receita, né? Ó, você vai comer isso aqui, ó. Meu Deus! Sabia que tinha tanta diversidade para comer saudável. Ah, mas eu não quero isso não, eu quero Coca-Cola. Aquela cheia de pedra de gelo, né? Coca-Cola. É uma ideia errada. A gente acaba aceitando essa ideia. E a palavra de Deus agora ela vem com o objetivo. Qual é o objetivo da palavra de Deus? Assim como o sofista entrou trazendo um jogo de palavras, uma série de argumentações que vão criar uma imagem errada de Deus na minha mente, a palavra de Deus ela vai trazer uma revelação de quem é Deus de verdade. E eu preciso conhecê-lo para trazer esse entendimento, esse esclarecimento. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque ela vai me revelar quem é Deus. Quem é Deus? Por quê? Segunda argumentação no versículo 2 de Gênesis 3: respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Olha, já está confuso aqui, né? Ela já está falando que Deus não disse. E o diabo percebe, né, que ela está meio confusa com o negócio, está acrescentando coisa que não foi dito. E agora ele vai dizer, né? Versículo 4: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Levanta um questionamento sobre aquilo que Deus falou. Será que Deus mentiu? Será que além dele ser um Deus proibitivo, será que ele não está mentindo? Será que ele não está faltando aí com a palavra, com a verdade? Olha o versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O sofista Satanás está dizendo: olha, há controvérsias. Eu acho que você está pensando errado a respeito de Deus. O que Deus está preocupado é que você não seja um Deus. Lembra que Ele é o pai da mentira. Esse sofisma, dessa ideia enganosa, começou aí, justamente jogando argumentações, questionando a Deus. E eu vou falar uma coisa para você: se você acreditar na mentira, formou-se um sofisma na tua mente. E esse sofisma se formar, vai começar agora a criar um sentimento dentro de você em relação a Deus, de rejeição, de argumentação. E eu vou criar na minha mente o que a Bíblia chama de fortalezas. Eu posso até saber a verdade, só que se eu deixar a mentira entrar, se eu criar esse sofisma, essa fortaleza, eu vou começar a questionar a Deus. Eu vou começar a
argumentar aquilo que Deus falou para mim? Será que é assim mesmo? Será que Deus está com a verdade? Será que Ele não faltou com a verdade? Será que eu estou entendendo bem? Argumentação da mente. Eu tenho certeza que você já usou muitas argumentações. Eu já vi pessoas dizendo: ó, isso que está escrito na palavra de Deus não é para esse tempo. Isso que está escrito eu não entendo dessa forma. Eu entendo de forma diferente. Isso que diz respeito aqui não diz respeito a mim. Começa a argumentar, começa a se formar sofismas, argumentações, questionando a palavra de Deus para nós. E cria em nós fortalezas, questionamentos. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Querido, quantas pessoas têm acreditado na mentira do diabo? Tem formado na sua mente verdadeiras fortalezas. E esse sofisma, essa mentira, está preso, está protegido dentro de muralhas na mente. E ele diz: ó, você não vai conseguir mudar. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é uma arma, é uma espada. Ela vai penetrar profundamente essas fortalezas da mente, quebrando esses sofismas, esses enganos que Satanás joga na nossa mente. Ela é absolutamente eficaz. Querido, eu tenho certeza que você luta com muitos pensamentos, muitas fortalezas, que tentam fazer oposição à vontade de Deus na sua vida, na minha vida. Tentam impedir a formação de Cristo, do caráter de Cristo em cada um de nós. Mas a palavra de Deus, ela tem que atingir o objetivo dela. Porque ao longo da nossa história, foi se formando essas argumentações, e ninguém consegue ultrapassar, a não ser a palavra do Senhor. Olha o que Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 10:3. Abre lá comigo. 2 Coríntios 10:3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E fortalezas? Muralhas? São parentes? Paredes? Não, é na mente. É na mente. A palavra de Deus vem destruir essas fortalezas na mente, anulando sofismas, pensamentos enganosos, mentiras, argumentações falaciosas que a nossa mente começa a criar. E olha só o versículo 5: destruímos
argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Olha só, o sofisma ele é montado, mas a palavra de Deus ela vem como uma arma para quebrar o sofisma, quebrar o engano. E a Bíblia diz: contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque lembra, a palavra de Deus ela nos quer levar ao conhecimento de Deus. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Porque o primeiro sofista, onde que ele começou a trabalhar? Duvidando de Deus, levantando argumentações na nossa mente. Será que Deus é assim mesmo? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me salvar? Será que Deus vai me libertar? Será que Deus vai salvar o meu marido, o meu filho? Argumentações. E a palavra de Deus ela vai quebrar essas fortalezas, ela vai anular esses sofismas, ela vai pegar a nossa mente e apresentar Deus. Porque esses sofismas, essas mentiras, esses argumentos enganosos, eles estão distorcendo a imagem real de Deus, a revelação real de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo diz, que o texto que nós lemos, a palavra de Deus nos faz nos conduzir à vontade de Deus, até o reino de Deus, até a direção que Deus tem para a nossa vida. Esse é o trabalho da palavra de Deus. Quebrar argumentos. Agora, qual que é a ferramenta que a palavra de Deus usa para destruir essas mentiras do diabo na nossa mente? Qual que é a matéria-prima que ela usa? A fé. A nossa fé. Você se lembra do que foi escrito lá em Hebreus, do nosso ensino? O povo de Israel não misturou a palavra de Deus com a fé. Por isso eles não entraram na terra prometida. Porque a palavra de Deus ela tem que ser misturada. A matéria-prima da palavra de Deus para ser quebrado sofismas, enganos, é a nossa fé. Vamos pensar um pouquinho lá em Marcos. Abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Lembra que o alvo é a nossa mente. Começa por aqui. Se eu acreditar numa mentira, ela vai tornar na minha mente agora, um sofisma, uma fortaleza. Agora a palavra de Deus ela vem com uma arma. Ela não é somente consolação e instrução, ela vem como uma arma quebrar essas fortalezas, esse sofisma. E ela precisa da nossa fé. A nossa fé é a matéria-prima que Deus vai usar. Marcos capítulo 4, versículo 37. Falei para mim, né? Sempre quando eu pregar na quarta-feira, vou ter uma pregação, não é pregação, estudo bíblico. Trazendo estudo bíblico. Amém? É um pouquinho mais lento para os irmãos acompanharem, né? Mas para os irmãos acompanharem na palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela quem é Deus. Amém? Imagina a situação aqui. Eram pescadores. Amém? Profissionais da pesca. Eu não gosto de pescar, mas tem muitos pescadores aqui, né? Na igreja. E uma coisa é a tempestade, outra coisa é o balanço do mar. Você lembra, galera, quando a gente estava lá na praia, que nós pegamos aquele passeio de barco? E assim, o mar tem aquela calmaria, mas tem o balanço do mar, né? Você via gente no barco, né, galera? Assim, ó, grudado no barco, com medo. Mas
para esses pescadores profissionais ficarem apavorados, né, prevendo morte, é porque a tempestade era de verdade. Uma coisa é o balanço do mar, outra coisa é a tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 37. Vamos ler. É chato. Naquele dia ao 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Querido, os discípulos não tinham fé em Jesus? Sim. Eles não têm fé em Jesus, eles não confiam em Jesus? Sim. Mas eles têm fé em Jesus acordado, dormindo não. Jesus estava dormindo. Olha, eu tenho fé em Jesus desde que ele esteja de olho em mim, desde que ele esteja observando tudo o que eu estou fazendo. Mas Jesus estava dormindo. E eles começam a ficar desesperados. Olha o versículo 39. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou, fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Por quê? O que está acontecendo com a fé de vocês? Porque a fé deles, querido, era uma fé incompleta, era uma fé imperfeita, era uma fé insuficiente. E a fé de Jesus é plena, é completa. Jesus tem domínio da situação. Então, como eles não têm uma fé sólida, perfeita, eles são guiados agora pelos seus olhos, eles são guiados pelos seus sentidos, eles são guiados por aqueles que eles ouvem, eles são guiados por aquilo que eles veem, eles são guiados por aquilo que eles conseguem perceber. E o que eles perceberam? Mar, tempestade, Jesus dormindo e morte iminente. É o que eles podiam perceber. E qual que é? Nada vai acontecer comigo se não for da vontade do meu Pai. E vai dormir. Porque Jesus conhece o Pai. Aí entra a questão da fé. Nós cremos em quem nós conhecemos, amém? Nós confiamos em quem nós conhecemos. Você percebe que o diabo, ele tenta distorcer a imagem de Deus para nós? Porque a gente só confia em quem a gente conhece. Então, se você já for no médico, você assim, é um médico que você não conhecia, aí você chegou lá, não foi com a cara do médico. Aí realmente estava doente, precisava do medicamento, o médico receitou, aí você sai da consulta dizendo: olha, fica a cara desse médico. Aí você vai em outro médico. Esse médico, me identifiquei com ele, né? Confiei, e aí passa o mesmo remédio, só de outro laboratório, aí você toma, porque você confiou. Querido, Deus não é como o médico, nós precisamos crer em Deus, e a palavra de Deus vai revelar quem é Deus para nós. Confie em Deus. E o Senhor Jesus está ali porque Ele conhece o Pai, Ele sabe quem é o Pai, por isso que Ele dorme.
E os discípulos, a fé deles são insuficientes porque eles não conhecem o Pai. Eles não têm a revelação do Pai, por isso que é uma fé capenga, insuficiente, falha. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segunda Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É assim? Pergunta para o seu irmão lá. É assim que você vive? Você vive por fé ou por aquilo que você vê? Oh Deus! Oh Deus! Qual que é o impedimento para isso, querido? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Se eu conheço a Deus, eu ando por fé. Se eu não conheço a Deus, então eu ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu percebo, eu ando pelo que eu posso distinguir. O que eu estou vendo é que está mal. Então eu vou acreditar no que eu estou vendo. Porque a minha fé é capenga, eu não conheço a Deus, eu não tenho a revelação de Deus na minha vida. Eu não sei quem é Deus. E eu só confio em quem eu conheço. O tempo já foi. Nós vamos ler só mais um texto para a gente encerrar. 2 Reis, capítulo 6. Foi igual o pastor Roberto, são as 2 horas de luta. 2 Coríntios, capítulo... 2 Reis, capítulo 6. Tinha muito mais coisa para passar para os irmãos, mas não vai dar tempo. Tem um outro exemplo da palavra de Deus. O rei da Síria, ele descobre que Eliseu estava numa determinada cidade, uma cidadela, uma aldeia. O que o rei da Síria faz? Ele sabe que tem um profeta lá e que está com o exército inteiro para ir atrás deste homem. O homem é perigoso, né? O rei está com o exército inteiro para ir atrás do profeta. E a história diz que o moço de Eliseu, Geazi, levanta cedo, né? E ele percebe que eles estão absolutamente cercados. 2 Reis 6,15. Vamos acompanhar rapidinho aqui. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ó meu Senhor, que faremos? Que faremos? A situação está feia, eu estou vendo a tragédia diante de mim, diante de nós. Eu estou vendo o que está acontecendo. Aí ele chega para Eliseu, né? Aí Eliseu fala assim: você está sendo enganado pelos seus sentidos. Você está sendo enganado porque aquilo que você está vendo com os olhos naturais não é a realidade plena e verdadeira. Aquilo que você está vendo está mostrando algo diferente para você. Parafraseando, né? Eu poderia ter falado: você não conhece Deus. Aí o que ele faz? Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ué, ele era cego? Não. Não são, né? Não são olhos físicos. Ele está falando: Senhor, ele precisa ter uma visão diferente das coisas. Ele precisa ter um entendimento diferente das coisas. Ele não te conhece. E ele orou: Senhor, abre os olhos para que veja. E o que ele viu? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros
de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Em outras palavras, quando Eliseu orou, ele começou a enxergar pela fé. Eliseu disse: ó, irmão, você está vendo coisa ruim, mas Deus está aqui. Deus está com a gente. Deus está conosco. Mas é a mente. Você percebe a oração dele? Senhor, ele está sendo guiado somente pelos seus sentidos. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos a mente de Cristo, que nós temos uma arma poderosíssima, que a palavra de Deus, ela destrói fortalezas, tira enganos, quebra mentiras, mostra que os nossos olhos não podem ver, aquilo que os nossos sentidos não conseguem perceber. Mas quem faz isso? É a palavra de Deus. Como que ela faz? Apresentando Deus para a gente, apresentando o Senhor. É a palavra de Deus que faz isso. Eu tinha muito mais coisa para estudar com os irmãos hoje, mas não vai dar tempo. Eu sei que você está lendo a palavra de Deus. Sei que você está grifando, meditando, mas leia mais. Leia mais. Leia com o pastor Carlos, cronograma, leia a Bíblia. O salmista diz, né, a palavra de Deus é o meu recreio. Quantos de nós hoje o nosso recreio é esse aqui, ó? Celular. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E conhecimento de Deus gera fé. A fé vem pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho fé. Quanto mais a palavra de Deus revela para mim quem é Deus, o seu caráter, mais eu confio nele, mais eu descanso nele, mais eu posso deitar tranquilo, eu posso dormir tranquilo, eu posso descansar, eu posso confiar.